Olá, professor Marconi, prazer te encontrar aqui mais uma vez para falar deste assunto que é bastante interessante, a gamificação no processo de ensino-aprendizagem. Inicialmente eu vou fazer aqui a sua apresentação para quem está nos ouvindo, nos assistindo, te conhecer um pouco, né? O professor Marconi, ele é mestre em Geografia, com tratamento da informação espacial, é especialista em gestão de projetos e marketing estratégico, analista de sistema, atua como professor nas faculdades ICEIB e outras instituições também, nos cursos de gestão, e ele também trabalha no serviço público aqui na prefeitura da cidade de Betim, com educação e tecnologia. E eu que vou estar mediando esse bate-papo aqui sou o professor Pedro Carlos, eu sou mestre em educação, sou graduado em filosofia e em pedagogia, trabalho nas faculdades ICEIB, na coordenação do EAD, e também sou professor de História e Filosofia na educação básica. Então, nós vamos hoje, nesse bate-papo, falar um pouquinho sobre a questão da gamificação. E aí eu vou elencar aqui os 4 pontos que nós vamos conversar para esse bate-papo, e depois, se você quiser, pode acrescentar mais alguma coisa do seu currículo, tá bom? Então, quando a gente fala de gamificação, esse assunto que já vem de algum tempo na educação, mas também na empresa, a gente começava lá atrás a falar de jogos empresariais. Então, nós vamos primeiro pensar quais são os conceitos. Conceito de gamificação. O que é gamificação? Os tipos de gamificação, quais os elementos da gamificação e alguns exemplos de aplicação aí na educação, na empresa, etc. E algumas ideias de modelagem e, para concluir depois do nosso bate-papo, algumas soluções prontas de como montar um ambiente gamificado. Seja bem-vindo a esse nosso bate-papo, esse podcast aqui das Faculdades ICEIB. É um prazer ouvi-lo e a gente discutir um pouquinho sobre este assunto que é tão interessante e apaixonante, que é falar de educação e falar de gamificação. Professor Pedro, muito obrigado pela acolhida, as Faculdades ICEIB também, por este momento ímpar para a gente poder falar de assuntos que são de tecnologia, mas também são de ações práticas e que a gente consegue construir muitas coisas. Bom, o senhor me apresentou aí essa formação toda, eu me especializei muito nas áreas tecnológicas e estou na educação desde 2001 e de lá para cá eu tenho trabalhado muito com tecnologias na educação, desenvolvendo aplicações, também pesquisando aplicações e fazendo acontecer educação aí no nosso município e, quiçá, o que a gente produz sempre cai na rede hoje em dia, chegar aí a outras pessoas que podem utilizar também. E beleza. No campo aí da universidade, a gente está aí lá nas faculdades ICEIB atuando na gestão, né, nos cursos de gestão, principalmente, mas a gente está também atuando em várias frentes, isso é interessante, com pesquisas, com ações que são voltadas e coisas que a gente consegue utilizar lá dentro da instituição também, em outras instituições, atuando como professor também, como coordenação também, e é sempre gratificante para a gente poder estar aqui. Maravilha. Então, a primeira pergunta que vem assim, para a gente começar a nossa conversa é o que as pessoas sempre perguntam, o que é gamificação? Porque quando fala de gamificação, qual é a ideia que vem na cabeça das pessoas? Então, o que é gamificação? Pois hoje em dia, todo mundo conhece videogame, a garotada, então, fica fissurada, né? Se deixar, as telas até escravizam. Mas quando a gente pensa no termo gamificação e as pessoas trazem para esse lado de jogos, a primeira coisa que fica na mente delas é isso mesmo. Meu filho vai para a escola, por exemplo, fiquei sabendo que lá vai ter uma jornada gamificada. O pai já imagina que os professores vão ficar à toa e que os filhos vão ficar brincando, jogando os jogos que eles tentam, às vezes, até limitar dentro de casa. E gamificação, ele não quer dizer apenas que são jogos ou brincadeiras ou apenas diversão, mas é, de fato, pegar dos elementos de jogos, pegar dos jogos alguns elementos para ser aplicado em uma rotina, seja na empresa, seja na escola, seja com uma turma, ou até mesmo dentro de casa com suas crianças, com seus filhos, ou mesmo com adultos, para poder traçar um objetivo e chegar a concluir esse objetivo, normalmente dentro de algo que está deficitário. Então, se tem alguma solução a ser resolvida,
a gente pode usar também, e não somente, a questão da gamificação, artifícios de gamificação, jogos de gamificação, aplicações de gamificação, situações de gamificação, para poder ajudar, então, a sanar aí esse problema, encontrar uma solução. Pode ser um problema ou a melhora de algum quesito. Tudo é possível, utilizando também gamificação. Isso. Então, quando fala de gamificação, você não está falando simplesmente de usar tecnologia, de jogos no computador ou simular e tal. Então, brincadeiras, diversões, outras formas, né, de interação. E quando a gente fala de gamificação, o professor, ele muitas vezes tem resistência a isso. Então, como você pode explicar qual é o objetivo de utilizar a gamificação na educação, no processo de gestão? Sim, sim. Tem muito isso mesmo, da pessoa pensar que vai ocupar o tempo, ou o professor, não todos, mas uma boa parte de professores, eles têm um pouco de aversão a coisas novas. E quando fala de tecnologia, e gamificação não está ligado diretamente a tecnologias, mas a, como eu disse, pegar emprestado alguns elementos da gamificação, pontuação, subir de nível, a gente ser valorizado, mexer com as emoções para poder alcançar algo que a gente espera que seja alcançado. O professor, às vezes, ele fica meio receoso, sim. Mas quando ele vê que esse processo ajuda o aluno que ele tem a solucionar algumas questões que, às vezes, só explicando na lousa ou passando uma atividade em papel, ele não conseguiria, uma atividade tradicional, né? Responda, faça isso, faça aquilo. Ele não conseguiria, ele vê que quando ele coloca esses elementos aplicados na sala de aula e não necessariamente usando tecnologia, mas se puder utilizar, é um ganho muito gigantesco também, o professor começa a perceber que ele insere para o aluno um desafio que ele é capaz de concluir e aí passar por aquele algo que ele achava que era muito difícil, de maneira um pouco mais tranquila. Por exemplo, dando um exemplo, suponhamos aí que o professor, a gente vai conversar daqui a pouco sobre alguns desses elementos, mas suponhamos que o professor na sala de aula, ele fez um planejamento e tudo tem que partir de um planejamento, não é aquele insight, né? Deu na minha mente aqui que eu vou fazer gamificação. Ele não sabe o que é isso, aí ele faz uma brincadeira por brincadeira, ele vai inserir os alunos dentro do emocional dele, mas não vai chegar a um objetivo. Então, a primeira coisa da gamificação a gente precisa ter um objetivo. O que eu pretendo alcançar quando eu aplicar determinadas técnicas, determinados elementos? O que eu preciso alcançar? Suponhamos que o aluno lá está com deficiência em matemática em um dos itens que é muito difícil para ele aprender. Então, eu posso pegar esse problema, estudar como que eu vou colocar esse problema na sala de aula, de maneira que eu possa, por exemplo, aplicar para o aluno bonificações a cada etapa que ele vencer. Sim. Isso vai motivar o aluno, dentro de uma perspectiva que ele já conhece, que é de jogos, a se desafiar para poder alcançar aquele bônus, alcançar aquele presente, alcançar aquele obrigado, seja o que for. Mas tudo bem estruturado, o aluno vai sim se sentir motivado e ele vai passar por aquele desafio que antes só escrever no caderno ou só ler no livro era tão maçante, pesado para ele, ele vai conseguir fluir de uma maneira mais tranquila. Você tocou num ponto aí que é bastante interessante, que é quando você fala dos objetivos e a questão do planejamento, né? Então, principalmente em sala de aula, o professor não pode chegar lá de última hora e puxar da cartola ou inventar um joguinho lá para ocupar o tempo dos alunos. Tem que ter planejamento, né? Então é interessante isso. E um outro aspecto também importante é a questão da competição, da competitividade. O ser humano gosta de desafio, né? Gosta de competir. E acho que isso acaba quebrando um pouco a monotonia, às vezes, de algum conteúdo, de alguma aula, porque isso acaba gerando engajamento. É isso? Sim, também. Quando a gente vai pensar que a gente vai pegar emprestado elementos como níveis, pontuação, moedas, prêmio, um ranking, e aí lá na frente, daqui a pouco, na hora que a gente for apresentar alguns elementos, a gente vai ver que pegando os estudos que já tem hoje sobre gamificação, e as escritas desses estudos começaram mais ou menos em 2011, quando pensou-se, né, de levar para a academia, porque jogos, acho que desde sempre tem jogos, né? O ser humano sempre está competindo de alguma maneira e para poder alcançar alguma coisa que ele quer muito. A diferença toda quando a gente vai pensar na gamificação é que a gente está pensando na pessoa.
Então, eu não penso no tabuleiro em si ou no caminho que ele vai seguir em si, mas eu estou pensando, por exemplo, no professor Pedro. Vamos fazer uma ação lá entre nós professores, uma ação gamificada. O legal é a gente pensar que, além do planejamento, a gente tem um projeto. E a característica principal do projeto é que ele tem início, meio e fim, bem definidos. Então, não é aquele negócio que fica para sempre. O que às vezes acontece com alguns conteúdos é que o professor fica postergando determinadas deficiências quase que para sempre. Eu lembro que quando eu estava estudando inglês, lá no final do fundamental, que antigamente era 7ª ou 8ª série, depois do ensino médio, a gente não saía do verbo to be e ficava ali circulando só no present e mais nada. Sim. E aquilo dava uma certa frustração. E a gente pegava, naquele momento, uma aversão do inglês, por exemplo, porque não saía daquilo. Com a matemática também, quando chega em determinado momento, quando as coisas vão ficando mais difíceis, principalmente no algebrismo, os alunos vão tendo aquela ânsia de que, poxa, está muito difícil. Mas, por causa disso, que a gente não coloca um início, meio e fim para acabar aquele conteúdo. Aí o professor, naquele desejo que ele tem de passar um bom conteúdo, às vezes ele dá uma lista maior de exercícios, ele propõe coisas mais complexas ainda, quando os alunos não estavam preparados para subir de nível. Sim. E aí a gente pensar nesse formato, na gamificação em níveis, ele é preponderante. Então, eu tenho um primeiro nível, e aí o objetivo do primeiro nível era alcançar determinada coisa. Alcançou? Finalizamos. Vamos bonificar todo mundo, vamos para o próximo nível. Só que ele não vai ficar sem finalização. Uma hora tem que acabar. Então, quando a gente vai pensar em projetos de gamificação, olha, a gente vai fazer isso com esse objetivo, chegou aqui, encerrou, a gente comemora, conseguimos, e aí a gente faz um novo projeto. E assim a gente vai. Sim. Respondi a sua questão? Sim, sim. E aí você fala também, aliás, quando a gente fala de gamificação, eu me lembro, talvez nos anos 90 e início dos anos 2000, começou-se a se falar dos jogos de empresa, né? Jogos empresariais, principalmente as escolas profissionais usou muito isso. E aí você coloca uma das referências aqui que fala exatamente sobre isso, né? A gamificação é uma ferramenta de gestão de pessoas que ajuda os líderes a promover emoções positivas e a produtividade prazerosa. Ou seja, quando eu falo de gamificação, eu posso aplicar isso na educação, mas eu posso aplicar isso na empresa. E uma outra questão é, o aluno que hoje está lá na escola, seja no médio, no fundamental, ou no técnico, ou na faculdade, depois ele vai para o ambiente de trabalho, que é um ambiente onde ele vai lidar com isso. Trabalho em equipe, competição, metas. É um pouco isso mesmo? É isso sim. Eu tenho estudado muito sobre gamificação, por exemplo, no marketing. E a gente estuda também jogos empresariais que acabam sendo da linha de gamificação. Eles servem justamente para verificar questões do tipo, olha, os meus funcionários, ou os colaboradores, ou a equipe de gestão, ela está passando por um momento que está muito difícil, e aí eles estão pensando, a empresa às vezes deixa chegar no ponto de pensar só no salário, pensar somente nas coisas muito técnicas da empresa, e esquece de olhar a pessoa. A gamificação vem para esse lado de humanizar a pessoa, de falar assim, olha, essa pessoa ela tem emoções, ela tem objetivos que ela quer alcançar, ela quer ser valorizada. E aí, quando a empresa, principalmente do campo financeiro, ela não tem uma condição, por exemplo, de dobrar o salário da pessoa, ela pode oferecer para essa pessoa alguns ambientes dentro da empresa, e aí algo que é do marketing, que é o endomarketing, também vai funcionar muito bem, é de que fazer com que este colaborador ele se sinta parte de todo o processo, ele se sinta inserido, ele se sinta valorizado. E às vezes a gente vai colocar ações gamificadas que têm início e fim definidos para poder valorizar. De repente vai ter um programa dentro da empresa, onde todos os colaboradores que alcançarem aquele determinado objetivo vão, por exemplo, ganhar alguma coisa da empresa. Não necessariamente aquele aumento gigantesco de salário, mas ele vai ganhar um curso extra, ele vai ganhar uma bonificação para os seus filhos, ou ele vai ganhar algum objeto, seja lá o que for. Eu trabalhei na Fiat e lá tinha, na minha época, hoje deve ter mudado de nome, tem os programas sim. Tinha um programa que era assim, que era de você dar ideias, lógico, a empresa ganha milhões com isso, mas você dava a ideia e por você dar aquela ideia, ela te bonificava. E ela colocava, olha, o programa sim vai começar de tal data e vai encerrar tal data. E as inscrições são até determinado momento. Você se inscreve, você já está motivado porque você quer dar uma ideia, porque além de saber que a sua ideia vai ter um feedback, o feedback dentro da gamificação é super importante, a empresa vai te falar, olha,
a sua ideia é legal, mas precisa lapidar aqui, te dá a oportunidade de participar, ela está dizendo para você, olha, eu vi a sua ideia, tá? Eu não simplesmente é igual aquele negócio de entrega de currículo e jogar fora. Sim. Não é isso, não. Eu peguei a sua ideia, eu li, para a nossa realidade não dá para implantar dessa maneira, mas que tal se você afinar os pontos aqui, e a gente trabalhar junto nisso? A pessoa se sente valorizada e aí a empresa fala, por você ter feito isso, você tem a primeira bonificação. Sim. Com a segunda ideia, você tem uma bonificação um pouco mais parruda. Sim. E assim vai. Isto também é uma forma de gamificação. Hoje em dia, com celulares na mão, a gente vê isso o tempo todo. Sim. Você tem aplicativos aí, por exemplo, eu tenho aqui no meu celular vários aplicativos. Eu tenho o Shellbox, por exemplo, sem fazer propaganda aqui de uma empresa, mas conforme você vai abastecendo, ele está te dando cashback, pontuação que você pode trocar por produtos ou movimentar para viagem, seja o que for. Então, são formas gamificadas de colocar a pessoa parte de todo o processo, de valorizar as ideias, o empenho da pessoa em escolher aquele produto, ou o empenho da pessoa em fazer parte daquele processo dentro da empresa, ou o empenho do aluno, que é a nossa temática principal de hoje, em concluir determinada tarefa ou aprender determinado conteúdo e ele poder ser valorizado de frente para os alunos e para os colegas e para a escola toda. Falar assim, olha, esse aluno chegou, então vamos aplaudi-lo? Vamos agora dar o prêmio, é o que a gente chama de colocou ele no pódio, né? Coloquei ele no pódio, mostrei que ele se valorizou, ele valorizou a escola, ele valorizou o professor, o conteúdo, os colegas, trabalhou em equipe. Às vezes nem sempre vai ser equipe, às vezes é uma gamificação direcionada para cada um, mas vai ser apresentado para o coletivo depois de qualquer maneira. Então, todo esse traçado é dentro disso que você perguntou mesmo, para poder levar a pessoa para um crescente. Isso. E aí tem uma referência que você nos mandou no roteiro, do CAP, que fala que o foco da gamificação deve ser na experiência do usuário, e aí é interessante que a gente poderia fazer um link, por exemplo, com os teóricos de RH, com os psicólogos da educação, que fala exatamente disso, da questão da motivação, né? O behaviorismo tem isso, uma motivação para mudar o comportamento. Então, de repente, um aluno, por exemplo, que tem dificuldade num determinado conteúdo, numa determinada disciplina, ele trabalhando em grupo, ele vence uma etapa, ele se sente motivado e começa a quebrar aquele bloqueio para ir à frente, né? Eu acho que é interessante isso. E essa questão da experiência do usuário é isso, né? Hoje a gente tem várias experiências nesse sentido. Então, jornada de vendas e tal, ou imersão em algumas experiências, acho que é interessante. E eu acho que a escola, ela demorou muito a mergulhar nesse universo, né? Eu me lembro de um professor lá na faculdade de filosofia que ele falava o seguinte: o mundo caminha em ritmo de marcha, a escola caminha em ritmo de procissão. Então, as mudanças que acontecem lá no mundo, elas vão acontecendo muito mais lentamente nas instituições. Aí nas instituições de ensino superior, na instituição de ensino básico. Então, acho que isso acaba também gerando essa resistência nos professores, na equipe pedagógica, de trabalhar com jogos. Porque, de certa forma, quando você trabalha com jogos, você quebra essa rotina organizada da sala de aula, né? Então, você tem ali um horário, você tem que... O professor próximo que chega, ele tem que achar as carteiras ali organizadinhas e tal. É o modelo de sala de aula que nós temos desde o século XVIII, né? Não mudou. Alunos enfileirados. E quando você vai trabalhar com jogos, com brincadeiras, você quebra esse padrão de organização, né? E se faz barulho, o professor do lado já reclama. Então, é interessante isso. E aí eu gostei dessa frase que você coloca. O foco da gamificação deve ser focado ou deve estar na experiência do usuário, né? Interessante isso. E essa questão da motivação, acho que é interessante isso. Eu coloquei aqui um slide lá no material que eu enviei para fazer a diferença, por exemplo, entre a gamificação no ambiente corporativo e uma gamificação no ambiente escolar. Eu vou ler aqui para vocês, diz assim, ó, a primeira frase pensando ela no ambiente corporativo. A gamificação é uma ferramenta de gestão de pessoas que ajuda os líderes a promover emoções positivas e a produtividade prazerosa. Por meio de mecânicas corretas e o design correto, é possível aumentar o engajamento no trabalho. Então, a gente vê que coisas positivas para poder melhorar o engajamento no trabalho. Essa palavra é importante, engajamento. Às vezes a pessoa ela entra numa rotina também, e aí é o que eu disse, né? Às vezes só passar para o aluno
papelzinho para ele levar para casa, para ele fazer atividade, voltar, pode ter algum ganho, mas nem sempre vai ser prazeroso para o aluno. Então, às vezes, criar momentos diferenciados é interessante. A gente pode mudar essa frase, então, para o ambiente educacional e dizer o seguinte: a gamificação é uma ferramenta de gestão de pessoas que ajuda os educadores, aí não mais o líder, né, os educadores, a promover emoções positivas e a produtividade prazerosa. Por meio de mecânicas corretas e o design correto, é possível aumentar o engajamento no aprendizado. Então, a mesma ideia, ela funciona em qualquer... Poderia até ser em casa também. É uma ferramenta que ajuda os pais a produzir engajamento nos seus filhos. Às vezes o filho não quer ajudar a lavar a louça. O filho não quer ajudar. Então, o pai precisa, primeiro, uma coisa interessante, né, que a gente estava falando, pensar que a gamificação é para pessoas. Então, quem são essas pessoas? Do que elas gostam. Quando a gente vai aplicar a gamificação, a gente tem que pensar isso tudo. O que motiva essas pessoas? Então, antes de até de criar um roteiro e pensar em storytelling, pensar em qualquer narrativa, a gente precisa primeiro conhecer essas pessoas. Conhecer o problema, ou nem às vezes não é o problema, conhecer o que é o que motiva essa pessoa a se desafiar mais. Às vezes ela não está com uma situação em que ela precisa resolver um problema, mas às vezes ela quer dar um upgrade nas ações da pessoa, da criança, do adulto, do funcionário. E aí eu preciso conhecer essa pessoa. No caso de empresa, é sempre mais difícil, porque normalmente, em muitas empresas, o gestor fica muito distante dos seus funcionários. E aí fica aquela história de o gerente ou o dono, ele é ruim, e a parte que está trabalhando aqui, ela está sendo sempre levada muito a ferro e a força, e ela não está conseguindo mais. O ideal seria que ele se aproximasse de alguma maneira. Ele promovesse um café com esse grupo, ele mostrasse abertamente, até onde ele pode mostrar como estão as finanças da empresa, como estão as coisas da empresa, e ele propusesse para esse pessoal todo, falasse, olha, agora que eu estou aqui com vocês, a gente vai tentar engajar de alguma maneira, porque a gente precisa melhorar aqui o nosso ritmo para que vocês tenham um melhor emprego, para ter condições de melhorar para você. A mesma coisa na educação. O professor, então, precisa ser sincero com os alunos. Ele está lá com os alunos, conheceu, olha, o Joãozinho, ele é uma pessoa muito eufórica, então, assim, ele precisa de estímulos o tempo todo. Já a Maria, ela está lá, mais quietinha. O estímulo dela é diferenciado. Ao invés de frear um pouquinho igual freia o Joãozinho, eu preciso estimular a Maria para ela entregar mais. Então, o professor, conhecendo esse contexto, ele vai começar a desenhar, então, seus roteiros de maneira que ele consiga engajar essas pessoas. Mas esse serviço prévio, ele é contundente para a gente ter sucesso. Conhecer essas pessoas, conhecer o que motiva essas pessoas, como que elas pensam, como elas agem frente a determinadas situações. Algumas pessoas, quando ela tem uma situação de risco, por exemplo, ela se perde, algumas desistem, algumas se motivam mais. Então, conhecer o perfil de cada um desses, anotar esses perfis, fazer esse estudo, vai ajudar na hora de traçar aí um roteiro que seja bom individualmente e bom coletivamente. Pensando nisso, a gente for pensar em jogos tradicionais, né? Os jogos tradicionais, eles têm essa preocupação. Então, ele quer criar um tipo de emoção na pessoa. Às vezes, um jogo, ele vai te fazer ser uma disputa ferrenha, onde uma pessoa ou uma equipe tem que ganhar da outra. Já outros vão ser para poder te divertir, para você dar risadas. Às vezes, o objetivo do jogo não é ganhar de uma outra equipe. Às vezes, é dar risada, fazer trocas. Tem N tipos de jogos, né? Então, aí dentro desses elementos de jogos, a gente vai ter que traçar um que funcione bem para o nosso grupo. Então, é um estudo de grupo, né? E aí, por isso que eu falo que às vezes deixa humanizado, porque vai fazer a pessoa que vai confeccionar o seu método gamificado, ele tem que pensar nas pessoas, observar as pessoas e ser observado. Né? Porque não é aquele negócio de chega aqui, vai ser do meu jeito. Ele vai conversar com essas pessoas, ele vai anotar, ele vai fazer encontros e trocas até chegar num senso comum de como poderia produzir algo que faça o crescimento acontecer de fato. E aí vem a questão que você colocou também aqui no roteiro, a questão de motivação e engajamento. Eu achei muito interessante essa relação de motivação e engajamento, e você falando aí da questão de bonificar e pontuar. Há umas 2 semanas atrás eu estive num médico, e aí naquela conversa ali de quebra-gelo, né? Falei que era professor, e ele começamos a conversar, e ele falou a questão da leitura. E aí ele falando, um amigo dele que tem 3 filhos, e para tirar um pouco os filhos do celular e incentivar a leitura, ele fez uma espécie de game mesmo com os filhos. Cada livro que o filho lê, um dos filhos lê, ganha R$20.
E aí ele vai anotando, Eu vou e ao participar. final do ano, aquele que ler mais livros dos 3 filhos vai ganhar o dobro daquele prêmio do ano, entendeu? Então eu achei interessante isso aí, acho que é uma forma de motivar e também, aí não sei se seria engajar. Então eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão. O que é diferente engajar e motivar, ou as palavras se entrelaçam? É possível motivar sem engajar? É possível engajar sem motivar? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E as duas palavras parecem que Sim. significam a mesma coisa, né? Mas são diferentes, sim. Motivação, eu até coloquei lá, é quando a pessoa é movida a fazer alguma coisa. Então, outro item também, pessoas se movem para satisfazer suas necessidades. Além disso, a motivação é uma intenção. Então, a pessoa, quando ela está motivada, né, vai ter algo por trás que é uma necessidade dela e ela vai se automotivar ou ser motivado por outro para realizar uma função específica. Né? Por exemplo, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, para realizar meus sonhos. Então, a minha motivação de trabalho nem sempre é porque eu sou um cara entusiasta de trabalhar, mas que sem isso eu não vou conseguir outra maneira de trabalhar. Mas trabalhando, uma vez que eu estou trabalhando, eu posso fazer o serviço às vezes de maneira relaxada ou pensar que eu já sei fazer tudo aquilo e que eu não preciso de aprender mais nada. Quando chega nesse ponto, eu preciso agora de ser engajado. Então, o engajamento aí já é um envolvimento, num processo de envolvimento onde vai me ajudar a melhorar mais ainda aquilo que eu já tinha motivação para fazer. Então, o engajamento tem essa posição, né, de melhorar, de fazer você entrar numa ação de maneira que essa ação possa te levar a algum objetivo maior. Então, estou trabalhando, mas se eu quero promoção, eu preciso engajar para mostrar para a minha liderança, se o grupo tem a possibilidade de crescimento, de que eu engajei ao ponto de merecer esse prêmio. Então, seria basicamente esse tipo de diferença. Não, bacana. Depois, outro aspecto importante é a questão que você coloca também do desafio, né? Então, eu acho sempre que, por exemplo, o aluno, quando ele está na sala de aula, que ele está vendo um conteúdo, que esse conteúdo, fala, a aula está chata. Por que está chata? Porque aquilo não desafia, né? E aí eu lembro que na filosofia a gente discute os conceitos, muito essa questão dos conceitos, e ontem mesmo eu discuti isso com os alunos, a diferença entre pensar e raciocinar. Então, você pensa, o pensamento ele é vago, né? Viaja. Quando você raciocina, você está raciocinando em cima de um problema, te coloca um problema. E talvez seja isso um pouco que falta na educação ou na sala de aula. Os alunos, eles não são muito desafiados, né? Então, por isso, talvez o aluno gosta muito de jogo e tal, por isso ele gosta de jogar. Então, a gente vê lá o Free Fire, o Minecraft. Então, ele se sente desafiado. Por isso, ele fica horas e horas ali e não entedia. Na sala de aula, ele fica 50 minutos e se sente entediado. Talvez seja isso, a questão do desafio? No caso dos jogos, principalmente os eletrônicos, eles são desenhados para poder prender mesmo as pessoas. Sim. Então, porque ele vai trabalhar profundamente emoções das pessoas. As cores, o traçado narrativo, ele é para poder, de fato, prender a pessoa ali. Mais do que a motivação, eles são pensados em engajar de fato. Então, né, a pessoa, às vezes, nem gosta de jogos. Uma pessoa vira para você e fala assim, eu detesto jogo eletrônico. Aí, de repente, você pega a pessoa, não, mas só me ajuda, então, uma fase aqui, que eu acho que você consegue. O jogo é tão estimulante que aquela pessoa que falava que não gostava, olha, não é que essa cor, esse desafio... Então, assim, a pessoa se prende também, porque ela foi inserida num contexto de engajamento para jogos que quase que é viciante, né? É viciante. E quando a gente vai pensar nessa questão, né, o que mais é difícil da gente pensar, da gente resolver, de fato, é o desafio. Como que eu coloco essa pessoa efetivamente para poder desenvolver algo a mais do que aquela entrega que ela já faz, né? E também do que a minha proposta tem para oferecer. E isso é uma análise até dos dois lados, né? A proposta do professor, a proposta do aluno também de aprendizado. O aluno chegou lá e teoricamente, o professor está ali para guiá-lo dentro de um contexto onde ele vai se desenvolver. A escola está ali para isso. Os pais esperam que isso aconteça também. Quando não é no contexto de escola fundamental e médio, a pessoa vai para uma faculdade porque ela quer desenvolver
habilidades e conhecimentos que e tal. possibilita ela entrar no mercado de trabalho e garantir aí o seu emprego. E ela, no final, com o diploma na mão, ela quer saber o seguinte: com tudo isso que eu aprendi, se eu entrar numa empresa, o meu curso de administração valeu? Se eu entrar na escola, o meu curso de pedagogia valeu? Então, a pessoa ela quer ter esse tipo de resposta. Sim. Então, tentar entender esse porém aí das pessoas e encarar isso como um desafio válido, você pode colocar isso em pequenas pausas dentro da escola, dentro da faculdade, dentro de qualquer ambiente, onde você entenda que essa pessoa ela quer chegar em um objetivo, você também quer entregar esse objetivo para a pessoa. Agora a gente precisa unir o melhor dos dois mundos e possibilitar que ela entregue um pouco mais. E se entregar um pouco mais, a gente pode usar vários artifícios. Um deles é gamificar algumas ações, alguns momentos para ajudar essa pessoa a pesquisar mais, a buscar mais. Tem alunos que, falando de graduação, né? Tem alunos que gostam de ler muito. Então, eles já buscam ali artigos, revistas, eles perguntam, essa faculdade ela tem alguma forma de eu fazer alguma pesquisa científica em parceria com o MEC? Tem aluno que já é assim. Mas a maioria, a gente precisa estimulá-los. Você precisa apresentar para esses alunos quais são os ganhos que eles vão ter se eles buscarem isso. Normalmente, alguns não enxergam isso. A questão do mudar de nível, né? Mudar de nível. A gente precisa falar, olha, se você ler 2, 3 artigos da sua área, você vai estar na ponta ali dessa conversa. Claro. Aí, às vezes, o professor, junto com um grupo de pesquisa, pode criar aí, de repente, uma Olimpíada de quem pegou 3 artigos e resumiu e transformou no só. Olha, ele já fazendo uma pesquisa científica, ele pode publicar depois. Exatamente. E aí o professor valoriza ele. Às vezes ele tem lá aqueles pontos extras. Olha, quem me entregar isso aí até o final do semestre ganha 3 pontos extras aqui sem precisar fazer. Então, assim, são várias as possibilidades. Né? E aí uma outra coisa interessante de pensar, Marconi, nessa questão dos jogos, e aí que você coloca aí, pegando o exemplo lá da administração e da pedagogia, que uma das coisas que a gente escuta dos alunos é mas a faculdade, o que a gente vê na graduação é muito distante da realidade. E aí os jogos, eles possibilitam essa vivência. Então, quando a gente fala hoje nas metodologias ativas, e tem um nome que eu não gosto muito desse nome, mas as pessoas usam a cultura maker, né? É o fazer, a mão na massa, né? E a gente percebe que o aluno gosta muito disso, né? Dessa experiência, né? De fazer as coisas e tal. E aí o desafio, mais uma vez, para nós, professores, e para os colegas professores, e para os alunos entenderem isso, é que quando o professor propõe uma atividade gamificada, ele está querendo exatamente isso, o engajamento do aluno numa vivência prática que aproxime da realidade dele, né? Então, acho que isso é interessante, porque senão a gamificação na sala de aula vira apenas um momento lúdico, né? Sem objetividade. E aí acaba que se perde. E aí o aluno também não valoriza, né? Eu acho que é interessante pensar nisso, essa questão da vivência. Né? Ou seja, se eu pego, por exemplo, pensando lá na área da gestão, administração, eu trago um game ou um jogo que vai aproximar, por exemplo, de uma jornada, né? De metas lá na empresa. Isso acaba trazendo o aluno, trazendo para próximo do aluno aquilo que é vivenciado ou que vai ser vivenciado lá na empresa depois. A mesma coisa na escola, né? Então, o desafio de tantos que a gente tem na educação, mas acho que a palavra é essa, vivência, né? A mão na massa, essa questão da cultura maker. O que é legal é que, às vezes, precisa ficar claro para o participante que ele vai participar, que ele vai entrar agora num ambiente gamificado. Na escola, às vezes, não acontece isso, na empresa também, às vezes, não acontece isso. Quem está nos assistindo aí, que trabalha em empresa, talvez na hora que eu falar aqui vai começar a trazer à memória que ele participou de alguns processos gamificados, que hoje a gente entende que são processos gamificados, e ele não se atentou para isso. Já viu quando as empresas querem certificações? Elas começam a fazer diversos programas, onde eles colocam os funcionários para participar, e aí ele bonifica esses funcionários de alguma maneira, e os funcionários acham que está sendo porque a empresa quer se mostrar, assim que eles pensam. Não, a empresa está inserindo o funcionário em um ambiente gamificado, onde ele possa conhecer a realidade da empresa, seja no tocante à qualidade ou qualquer outro tipo de certificação que a empresa está buscando para melhorar os seus índices, para ser valorizada, às vezes, nacionalmente ou internacionalmente, poder vender seus produtos com uma maior entrada em determinados mercados, e a empresa vai colocar isso
mas ela não foi clara para o funcionário, às vezes, que ele está participando agora de um ambiente de participação, onde é requerido que ele entenda os processos da empresa, que ele entenda como funcionam as coisas, para que tanto ele quanto a empresa possam crescer juntos. E na escola também é a mesma coisa. Às vezes o professor pega, ele pensou num projeto lá de gamificação, colocou o aluno, mas ele não avisou para ele, que era um processo que, olha, a gente vai começar aqui uma atividade, e a gente vai começar hoje na segunda-feira e vamos encerrar daqui 15 dias. Sim. E aí o aluno não está entendendo nada aquilo, ele não sabe qual o objetivo que ele quer alcançar, e o aluno se perde. E às vezes o professor vai virar e falar assim, esse negócio de utilizar esses projetinhos novinhos aí não funciona, não. Não funciona porque não ficou claro. Sim. Então, ter clareza ao apresentar qualquer tipo de metodologia, ela é importante para o aluno, importante para o trabalhador. Às vezes o gerente ou o dono de uma empresa quer uma palavra ruim, né? Enfiar a goela abaixo. Sim, sim. E não é assim. Se ele colocar a participação e aí ele entender que esse é o desafio dele também, né? Fala assim, olha, qual que é o objetivo que eu quero alcançar? Esse é o objetivo. Sim. Então, eu preciso deixar claro para os meus colaboradores, para o meu aluno, para os meus professores, um diretor de escola que quer que os professores, por exemplo, melhorem determinada coisa. Ele precisa deixar claro, olha, a gente precisa melhorar isso para a nossa escola alcançar isso. Então, para que isso aconteça, vamos inserir agora durante um mês o programa tal e conforme cada etapa que for passando, vocês vão receber isso de melhora. Sim, sim. Ou de bonificação, seja o que for. Sim. Né? Porque as possibilidades são muitas, não dá para a gente dar um exemplo fechado. Mas quando ele deixa isso claro, as pessoas, opa, então eu estou participando. Sim. Eu faço parte disso daqui. Sim. Né? E isso serve também até como termômetro, né, para o professor, para ele poder ver, olha, eu tentei isso e eu vi que a maioria dos alunos, na realidade, eles se perderam mais. Então, ele precisa rever todos os processos, quais elementos que ele usou. Às vezes ele pensar, qual que é o melhor elemento para usar com a minha turma? É o feedback, por exemplo? É o aluno dar retorno para mim a cada X tempo de determinada ação que a gente inseriu? O melhor elemento da gamificação, por exemplo, é a pontuação, é a energia, é conseguir mais estrelas, é trocar por um quiz, um copo, não sei, ele vai pensar. Então, dentro daquilo que aquele grupo, por isso que eu disse que eu preciso estudar o elemento ser humano, ver o que ele gosta, o que ele precisa, para eu também não inserir penduricalhos que não faz diferença para a pessoa, né? Então, assim, eu vejo às vezes alguns programas, as pessoas, vou te dar um quiz. A pergunta é, será que as pessoas querem um quiz com a minha logo? Que diferença que isso faz na vida da pessoa? Se não faz nenhuma diferença, você vai perder tempo e dinheiro. No caso do professor, se não faz diferença nenhuma para os seus alunos, você vai perder energia e os alunos não vão alcançar o objetivo. Então, às vezes, perguntar é a melhor coisa. Quando a gente vai fazer pesquisa de mercado, por exemplo, a gente vai abrir um negócio, isso é importante. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, não chega lá, abre uma porta e abre a sua lojinha, não. Faz uma pesquisa primeiro. Claro. Sai perguntando aí na comunidade, se eu abrir a loja desse item, você está disposto a comprar? Se você for comprar, de quanto em quanto tempo você acha que você vai comprar disso? Com esses dados em mão, aí você tem elementos para poder dizer, olha, agora eu posso abrir. No caso da gamificação, a mesma coisa. Meus alunos gostam de quê? Meus alunos se motivam mais quando... quais jogos, até nos jogos, quais jogos que eles gostam? É Minecraft? O que tem de rotina no Minecraft? Será que eu consigo criar, sem ter tecnologia, um ambiente gamificado para que eles aprendam movimentação, matemática? Por exemplo, quando a gente vai fazer robótica lá na prefeitura para os menorzinhos, eles ainda têm uma percepção pequena. Então, o que a gente vai trabalhar com eles, às vezes, é lateralidade. Então, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para trás, vai para frente, mas coloca níveis. E aí, quando eles já alcançaram bem esse nível de entender o que é frente, trás, direita, esquerda, agora a gente vai para um nível maior. Vamos dar 2 passos a cada frente. Então, quando ele dá 2 passos, e ele vai jogar isso lá num programa de computador, por exemplo, ele sabe que ele está usando agora funções matemáticas que faz o personagem dele andar 2 passos para frente, 2 à direita, virar, voltar, pegar uma bolinha, E aí é esse tipo de crescimento e comportamento que a pessoa precisa pensar ou escrever o seu roteiro. E aí tem a questão interessante disso, que são os elementos da gamificação, né, que você já começou a falar um pouco, a dinâmica, mecânicas e componentes da gamificação, mas aí é interessante quando você coloca isso, até a importância do planejamento, né? Porque, às vezes, um jogo, um game que você utilizou numa turma não vai se adaptar na outra, ou não vai funcionar bem na outra, né? Então, é muito interessante. E uma outra coisa que eu sempre vejo, e é uma reclamação dos professores, às vezes, nós não temos recursos e tal. E aí vem uma questão importante, que a gente fala muito, e é uma das habilidades
que são muito demandadas hoje nas empresas, que é a questão da criatividade, né? Eu acho que os jogos ajudam muito o aluno a desenvolver essa habilidade ou essa competência, a questão da criatividade, né? E aí eu sempre falo, a criatividade é uma habilidade. Quanto mais você treina, melhor você vai ficando. Porque você tira o aluno daquela posição de passivo, lá sentado na cadeira, e você provoca. Aquele aluno que é muito tímido, que não fala, ele vai ter que negociar, vai ter que discutir com o colega. Então, essa questão é interessante. Então, essa questão dos elementos da gamificação, que eu queria que você comentasse, dinâmica, mecânica e componentes, e aí pensasse também um pouco nessa questão, né, do perfil e planejamento, né, de cada turma ou de cada grupo, né, quando você vai aplicar um jogo. Sim. Né, quando a gente pega um determinado jogo ou uma estrutura gamificada, a gente pensou previamente questões do tipo assim, sempre é focado no objetivo, mas se eu colocar um tipo A, um tipo B e um tipo C nesse mesmo jogo, Sim. E a gente vai pensar já de forma controlada e estudada quais as possíveis ações que eles terão, quais as reações que eles terão, sim, e aí, em cima disso, a gente faz o planejamento, sim, de como que a gente vai roteirizar isso, né? Para quem está assistindo a gente, não pensar que é só chegar e colocar. É tudo tão bem pensado que... Vamos pensar num jogo comum. Um jogo de computador, ele é matemático, ele é computação. Então, ele foi pensado para fazer determinadas coisas. Sim. Por mais que o usuário tenha a impressão de que ele está livre para poder seguir pela direita num mundo infinito, ele tem um final daquele mundo. Sim. Então, tudo isso foi pensado. O jogo, então, ele não é eterno. Ele tem um início e ele vai acabar. Quando você atingir a última fase, ele vai acabar, ele vai encerrar. Não tem mais energia, não tem mais ponto, não tem mais fase. Sim, sim. Você chegou, você é o campeão, né? Isso. E na gamificação, pegando essa ideia, é a mesma coisa. Então, quando a gente vai pensar nesses elementos, né, eu preciso, lá na base da pirâmide, pensar assim, quais os componentes que a minha atividade gamificada vai ter. Então, vai atender quais perspectivas. Sim. Então, vai atender o aluno que tem deficiência para somar, vai atender também o aluno que tem deficiência para subtrair. Sim. Mas não vai atender, nesse game, o aluno que tem deficiência para dividir e para multiplicar. Sim, porque a minha ação era para solucionar a questão de somar e subtrair. Sim. Então, passou desse nível, quais mecânicas, então, que a gente vai colocar? Ele tem que saltar um tijolo e pegar algo, ele tem que pular de uma ponte, pegar outra coisa. Então, o que eu vou colocar dentro dessa perspectiva para que ele consiga passar dentro dessas fases, esses níveis, e qual a dinâmica que eu vou seguir com isso? Sim, qual a orientação que eu vou colocar, né? Mas essa dinâmica é uma coisa mais por trás, né? Quem está mediando fala assim, olha, eles já alcançaram aqui, então precisa agora encerrar e dizer quem ganhou, quem perdeu, onde precisa melhorar. Sim. Então, é bem assim resumido, esses elementos, trazendo os três, né? Componentes, mecânica e dinâmica, dentro disso. Componentes, eu sabia o que eu vou colocar. Sim, sim. Mecânica, como que isso vai acontecer. Como vai funcionar. E a dinâmica, como que eu vou gerenciar isso por trás. Isso, exatamente. E aí é interessante esses três elementos, porque muitas vezes, eu tenho uma professora, inclusive colega sua, professora de geografia, a professora Priscila, eu aprendi muito com ela, eu fiquei assim uns 15 anos só trabalhando na educação superior, depois voltei para a educação básica, e eu sigo o perfil dela, depois posso te passar. Ela é professora de geografia, ela lá do Rio de Janeiro, e ela cria inúmeros jogos que pode ser utilizado em qualquer conteúdo, em qualquer disciplina. E uma das coisas, você falando, eu lembrei que num curso que eu fiz com ela fala exatamente disso, a questão da dinâmica. Porque muitas vezes o professor ele planeja direitinho, ele tem ali os recursos, ele sabe a mecânica, como vai funcionar, mas na hora de aplicar o jogo ele às vezes se perde. E aí você quer criar problema numa turma, por exemplo, deixou de dar a pontuação correta para uma equipe, deu uma pontuação menor do que a... Então isso é interessante, essa questão da dinâmica. E aí, caminhando agora já para o final da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do ambiente gamificado, né? Como é que é isso? Vamos pensar ou numa sala de aula ou numa empresa, né, para os alunos, nossos alunos, por exemplo, de gestão, que pensa com a cabeça na empresa, e para os nossos alunos da educação,
que pensam na escola, na sala de aula. Então, esse ambiente gamificado, o que seria? Transformar a escola ou a sala de aula numa quadra, numa tela? Como seria isso? Isso é legal de pensar. Não sei se na sua época, com certeza teve, na minha época também teve. Lembra quando tinha as gincanas na escola? E Sim. no 7 de setembro tinha? Inclusive na escola que eu trabalho atualmente, nós estamos começando agora uma gincana que vai durar aí 2 meses e o pessoal já está lá super agitado, os alunos já se mobilizando e tal. É muito legal, porque isso motiva. E aí volta naquela questão que você falou. Os jogos, ele acaba motivando e engajando, né? Exatamente. E antigamente a gente tinha essas gincanas com o Sim. objetivo claro, a escola estava com pouco papel higiênico, ou queria fazer festa junina, sim. E aí tinha arrecadar alguma coisa. tinha essas coisas assim. Uhum. Então tinha um objetivo, precisa Sim. arrecadar alguma coisa. Já fazia-se um ambiente gamificado, mas às vezes sem pegar essa estrutura que hoje a gente conhece, que estudou, e aplicar com assim, uma lapidação melhor para que os objetivos sejam mensuráveis. Porque toda gamificação ela tem que ser possível ter medição. Então eu preciso entender o seguinte, eu coloquei os alunos para agir dentro de determinada coisa. Quanto de resultado eu tive? Então, é quantificável. Não dá para ser uma coisa... Porque a gincana ela era meio solta, né? Eu sabia que os alunos que trouxessem mais ganhavam ponto. Aí depois os alunos ganhavam lá só uma coroazinha com as pipoquinhas, alguma coisa. Eu ficava frustrado, né? Poxa, eu trouxe lá para a escola sei quantos papel higiênico que daria X dinheiro se eu vendesse e no final... Então, assim, até a premiação tem que ser clara e como que vai acontecer para que todo mundo que vai participar seja engajado, seja motivado mas com a motivação correta dentro do engajamento para o objetivo correto, né? E aí, quando a gente traz para como que seria um ambiente gamificado, as possibilidades elas podem ser usando o que a gente tem mesmo material, sem ser tecnológico, mas se tiver coisa tecnológica também, ajuda muito, porque a realidade atual ela é de tecnologia. Não dá também para querer arrancar. Tem gente que levanta a clave aí dos tempos passados e quer que os meninos fiquem como se estivessem na era. Não tem jeito mais. A gente está num ambiente tecnológico, falando principalmente das tecnologias da informação e comunicação, todo mundo tem um celular, todo mundo tem telas, tem TV, a gente está transmitindo agora esse webinar através da internet, então está tudo interconectado. Então a gente tem que usar isso a nosso favor, não ficar brigando contra isso. Mas quando eu não tenho, eu posso adaptar ou fazer um ambiente híbrido, colocar tudo ao meu dispor, para ajudar o aluno a crescer mais. Então, tem 3 patamares aí que a gente pode seguir, que é esse ambiente. Então, a primeira coisa, a gente identificar qual que é o problema, ou as oportunidades reais e tangíveis. Então, por que eu falo de oportunidades reais e tangíveis? No estudo que a gente está seguindo, que ele é adaptado até de Silva. Eu preciso entender que é uma coisa que tem que ser possível para o aluno conquistar. Então, o professor lá ele não vai querer que o aluno de um ensino fundamental aprenda função, ou sei lá, limites, numa fase que ele ainda não está preparado para isso. Tem que ser tangível. Então, é pegar o seu conteúdo e estudar o seu conteúdo e falar, olha, isso aqui é tranquilo, os alunos aprendem isso aqui com 2 explicações. Porém, tem essa parte aqui que é muito mais complexa. Então, eu preciso ajudar esse aluno a se interessar mais. Então, qual que é a interrogação? Esse aluno está desinteressado, eu preciso fazer com que ele se interesse mais. E aí vem o segundo momento. Como é que eu vou, dentro desse desafio, propor uma solução para que seja superado, uma solução tangível, plausível para os alunos? O que eu posso oferecer para eles? Existe algum jogo já pronto que foi pensado nisso? Existe. Então, eu posso utilizar mais o meu elemento de avaliação que a escola já tem lá, que ela permite. Porque, às vezes, eu tenho softwares pensados, jogos criados, que eles nos ajudam, mas o elemento de avaliação aceito é a prova. Então, ele vai ter que juntar esses 2 mundos para poder fazer com que essa parte tecnológica ajude a solucionar aquela prova, que é o elemento de avaliação daquela escola. E atenda àquilo que é exigência da escola, da instituição. Exatamente. Então, ele sai desse nível primeiro de interrogação, entender qual que é o problema, tem que ser algo tangível, plausível, tem que ser real mesmo, é algo fantasioso. Ele vai para o momento de entender quais são os desafios e, por fim, quando ele passar por todos esses desafios, ele tem o que a gente chama de vitória épica. No final, um aluno ou todos os alunos têm que ter alcançado
aquele ponto. E aí tem uma coisa que até no marketing a gente fala também, tem que comemorar no final. Sim, sim. E aí ele tem que deixar claro, olha, a gente passou por esse desafio aqui, olha, começou aqui, passamos por esse roteiro e finalizamos. Vamos comemorar agora, Claro. Vamos aplaudir, vamos dar faixa, vamos Sim, coroar, sim. vamos colocar sua foto. Já viu aí McDonald's coloca lá Os o destaques e tal. É interessante isso. Então é bonificado dessa maneira, para ele se sentir valorizado, que ele alcançou o objetivo Sim. daquela etapa que ele estava vivendo. E isso fica tão marcado na vida das pessoas que eu e você, mesmo sem saber que a gente participou de ambientes gamificados, a gente se lembra Sim. de grandes marcos da nossa Sim, vida, né? sim. Quando a gente passou no vestibular, Sim, quando a sim. gente formou a faculdade, quando comprou o primeiro carro, quando namorou. São vários Sim, marcos sim. que a gente tem, que a gente comemora, que a gente celebra, Sim. e muitos deles, eles só estão marcados na nossa memória porque eles foram destacados Sim, dentro daquela sim. rotina. Então a gamificação vem para isso, para te destacar do meio daquela rotina. Teve um slide que eu coloquei lá, não sei se depois a gente vai na edição colocar, mas eu coloquei o He-Man. E quem assistiu o He-Man, aí eu entreguei minha idade aqui agora, né? Sim, sim. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona desta maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Quem assistiu He-Man sabe que todo desenho tinha uma moral, todo episódio tinha uma Sim, moral. sim, sim. Então era um ambiente pensado para levar quem está assistindo a uma conclusão final. É um ambiente também que a gente pode falar de intenção gamificada. sim. Por quê? Eu criei todo um roteiro, e aí eu até coloquei lá, né, a jornada do herói, que é uma das coisas mais utilizadas para criar roteiro de filme, Sim, roteiro de sim. jogos. Quem puder ler o material Jornada do Herói vai entender Sim. bastante coisa nesse sentido de produção de conteúdos gamificados. Então, o desenho foi pensado nisso. Sim, até sim. na Jornada do Herói. Olha, o roteiro passou por aqui, tinha um problema, aí o He-Man, junto com a sua patota lá, tentou solucionar o problema e tinha uma moral no final. E no final ele chegava lá, na história de hoje você aprendeu isso. Então, dentro do nosso ambiente também gamificado, é a mesma ideia. A gente tem que ter objetivo, Sim, ver qual sim. que é o perfil do participante, quais são os ciclos de feedback que esse participante Sim, vai sim. dar, quais as interações que ele vai ter, e isso tudo dentro de uma historinha que eu criei, que a gente chama aí de criar narrativa. Ah, então, você sim. vai criar a sua Sim, narrativa sim. de história e vai desenvolver os alunos, os participantes, a pessoa da empresa, dentro daquela narrativa. Frisando Sim. novamente. É uma coisa de início e final. Eu gosto de pensar, esse material também falou sobre isso, e como eu tenho uma formação em gestão de projetos, Sim, sim. projeto tem início e fim. Sim, sim. Então, você vai construir um shopping, Isso. tem que ir uma hora para acabar, não dá Sim, para ficar sim. ali o resto da vida, né? Você tem que Exatamente, falar, olha, daí a vou importância do planejamento, né? Exatamente. E essa questão da narrativa, que nas metodologias ativas a gente fala de storytelling, né? Você conta uma história e a partir daquela história você vai, e ela tem que ter realmente começo, meio e fim, tem que ter um roteiro. Tem que ter um roteiro. Então, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, Marconi. Eu queria agradecer essa conversa prazerosa, acho que foi muito bacana para quem está nos assistindo. E no final nós vamos deixar uma descrição de algumas sugestões de jogos, né? Tem assim uma infinidade de jogos que a gente poderia deixar. Então eu queria agradecer a você por esse bate-papo, por essa oportunidade. Eu acho que pensar a educação, pensar a gamificação no processo de aprendizagem é importante, né, para o aluno em todos os níveis, seja na educação básica, seja na educação superior, porque o ser humano é lúdico, né? A gente gosta de brincar, gosta de jogar. A competição, o desafio faz bem. Então, eu queria agradecer você em nome das faculdades ICEIB e queria terminar com a sua mensagem final. O que você deixa para aqueles professores, e aí eu vou direcionar a sua mensagem. Qual a sua mensagem para aqueles professores que têm medo ou têm dificuldade de trabalhar com a gamificação, principalmente aí pensando na educação? Claro. Posso deixar até uma tarefa gamificada aqui para quem está assistindo a gente? Então, interessante. Você que está assistindo a gente,
faz o seguinte, tem um site que chama Khan Academy. Vai aparecer a descrição aí, dá para colocar, não dá? Dá. Khan Depois Academy. a gente pode colocar Ele é um aqui. ambiente gamificado. Eu quero que você que é professor ou você que está interessado em estudar algum conteúdo, seja do ensino fundamental, médio ou até de graduação, entre nessa plataforma que é livre, gratuita e diz para a gente nos comentários do vídeo o que vocês identificaram lá de ambiente gamificado. Põe para a gente aí. Depois nas discussões a gente conversa lá no chat do vídeo a respeito do que eles encontraram e a gente fala mais coisas. Aí, ó, gamifiquei aqui o nosso ambiente, hein? Maravilha. Você vai entrar lá e vai dizer para a gente o que você identificou de gamificação dentro de tudo isso que a gente conversou aqui. Maravilha. Ou seja, muito se desafie, obrigado. né, professor? É isso tá aí. E tá para te ajudar, não é para te deixar mais com a cabeça cheia, não. Inclusive, você que é professor, esse ambiente que eu te falei vai te ajudar a fazer aulas assim maravilhosas. Maravilha, Marconi. Muito obrigado. Nós vamos deixar também na descrição aqui depois alguns aplicativos, principalmente para os professores da educação básica, muito interessante, que podem ser usados, são gratuitos, ferramentas fáceis são muito intuitivas, fáceis de utilizar. Então, a gente agradece a você que está nos assistindo e às faculdades ICEIB. Deixamos aqui o nosso abraço e ao professor Marconi, muito obrigado e até uma próxima vez. Obrigado.